Hello, students. How are you? Vamos dar continuidade aos nossos estudos falando agora sobre o simple present. Vamos falar então sobre o nosso presente. O simple present é usado para daily routine, habits and costumes, ou seja, para as nossas rotinas diárias, hábitos e costumes. They always wake up at 7 a.m. Eles sempre acordam às 7 horas da manhã. Clara has cereals for breakfast. A Clara come cereais no café da manhã. She doesn't study in the library on Mondays. Ela não estuda na biblioteca às segundas-feiras. We use it to talk about general facts and truths. Para falar sobre fatos e verdades gerais. Vamos aos exemplos. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Isso são fatos, todo mundo sabe, isso nunca vai mudar. We can use it to talk about emotional state, physical and personal characteristics. Podemos então para falar de estados emocionais, características físicas e pessoais. Dennis is a happy person. O Dennis é uma pessoa feliz. They don't seem to be very comfortable. Eles não parecem estar muito confortáveis. Jack hates chocolate. O Jack odeia chocolate. Acho bem estranho, mas fazer o quê, né? We can use the simple present to talk about narrations or summary of stories and events. Narrações ou resumos de histórias ou eventos. Anne goes to school after lunch. She studies in the afternoon. Then she goes home with her friend and they study and play together. Então a historinha aí tá contando que a Anne, a Ana, estuda à tarde, né? Depois do almoço ela vai para a escola. Lá ela tem os colegas dela e quando ela acaba de estudar, ela vai para casa com a amiguinha e lá elas estudam um pouco mais e brincam juntas. A outra história que a gente tem ali, ó. According to the author, this paper is very important to define the composition of modern bands in Brazil. He affirms that people really love to mix genres. O que ele está dizendo aí nesse texto? Ele está falando que, de acordo com o autor, esse trabalho é muito importante para a definição das bandas modernas no Brasil. Ele afirma que o povo realmente adora misturar gêneros. Então a gente tem ali o primeiro, uma historinha mais simplesinha do dia a dia, e o segundo, algo um pouco mais científico, talvez até vindo de uma monografia ou de um TCC. O simple present geralmente recebe alguns advérbios. Por exemplo, now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes and usually. O que são esses advérbios aí? Ele vai falar sobre quando as coisas acontecem. Now é agora. Always é sempre. Never, nunca. Today, hoje. Every day, todos os dias. Daily, diariamente. Often, com frequência. Sometimes, às vezes, de vez em quando. E usually, geralmente. Então, sempre que a gente está fazendo frases no presente, esses advérbios de tempo podem aparecer aí nas frases. Very good. So let's see the structure of the simple present. Vamos lá. Vamos ver a estrutura do simple present. Vamos primeiro ver as pessoas aí. I, you, they and we. Por que a gente vai separar? Porque eles são diferentes do he, she and it. Tudo bem? Vamos por parte então. I sou eu, you você, they são eles, we somos nós. Lembrando que o you pode ser você ou vocês no plural. Tudo bem? Então as frases vão ser para essas pessoas vão ser sempre iguais e elas não vão mudar. Eu posso falar I work, you work, they work, we work. Ou I do, you do, they do, we do. Tudo bem? Assim acontece com todos os verbos. Quando vamos negar, a gente coloca um don't entre a pessoa e o verbo. Você pode usar esse don't de forma inteira, escrever do not. Não tem problema nenhum, não é muito usado para falar, mas para escrever fica bem formal, bem bonito. Então, se eu falo que eu não trabalho, I don't work. Se eu falo que eu não faço, I don't do. E assim com as outras pessoas também. Então, nós podemos falar assim: nós não lemos, we don't read. Eles não jogam, they don't play. Tudo bem? Aí, para fazermos uma pergunta, a gente vai sempre começar a frase com o do. Esse do no começo da frase não tem sentido nenhum na tradução, ele não vai
ter uma tradução para ele. Ele só vai te mostrar que essa frase que você está começando é uma pergunta. Então, se eu perguntar para você, do you work? Eu quero saber, você trabalha? Se eu pergunto, do they do? Nossa, repeti. E agora, o que é isso? Como é que isso funciona? Bom, o do, ele aí no caso está sendo auxiliar para fazer a pergunta, mas ele como verbo significa fazer. Então, se eu pergunto, do they do? Eles fazem? Do they do the homework? Eles fazem o dever? Tudo bem? Assim vai ser para todas as pessoas. Então, usamos a pessoa e o verbo para I, you, they, we. Usamos a pessoa e o don't mais o verbo para I, you, they, we. E para fazer perguntas, usamos o do antes. Do, I, you, they, we e o verbo. Tudo bem? Vamos ali as nossas frases de prática. I work at the mall. Eu trabalho no shopping. They like to eat pizza. Eles gostam de comer pizza. You don't have to call her. Você não precisa ligar para ela ou não tem que ligar para ela. We don't play basketball. Nós não jogamos basquete. Do I need to go? Eu preciso ir? Do you study at night? Você estuda à noite? Tudo bem, gente? Vamos então ver ali os nossos amigos que são diferentes. Muito bem, vamos falar então sobre he, she and it. He, ele, she, ela e o it é o neutro, ele e ela, lembra? Quando a gente não sabe definir se é feminino ou masculino, se é um lugar ou uma coisa. Vamos lá, eu posso dizer he works, she works, it works. O verbo aí então ganhou um S no final. Vamos ao nosso quadro ali primeiro, antes da gente ver a estrutura, para ficar mais simples na hora de ver as frases. No geral, o verbo ganha um S. Temos ali, ó, work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Tudo bem? Todos eles ganharam um S. Porém, se o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, a gente tira esse Y e acrescenta IES. Então, temos ali os exemplos, ó. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Muito bem, para os verbos terminados em O, SH, CH, X, dois S ou a gente vai sempre acrescentar ES. Então, a gente tem go, vira goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Muito bem, voltando lá na nossa estrutura. Temos ali o works, que vira só o S. E depois a gente tem o does. Olha lá, o does termina, o do, o verbo do, fazer, termina em O. O que acontece com ele? Ele ganha um ES pela nossa regra. Então, se eu falo que ela faz o dever, she does the homework. Tudo bem? Para fazermos uma negativa, então, no lugar do do que a gente usou para I, you, we e they, a gente vai usar o doesn't. So, he doesn't work. Olha só, o verbo voltou para o normal. Então, quando a gente vai negar, a nossa partícula de negação doesn't já modifica a nossa frase e o nosso verbo volta para o normal. Então, se eu falo que ele não joga basquete, he doesn't play basketball. Tudo bem? Para fazer uma pergunta, a gente vai usar o does na frente do he, she, it. Então, se eu quero perguntar, ele trabalha? Vou falar, does he work? Se eu quero saber se ela lê, ela lê em inglês? Does she read in English? Tudo bem? Aí, mais uma vez, esse does do começo da frase não tem uma tradução para o português. Tudo bem? Vamos então ali às nossas frases de prática. He works at the bank. Ele trabalha no banco. He reads comic book at night. Ele lê gibis à noite. She doesn't sing at the band. Ela não canta na banda. It doesn't open on Sundays. Não abre no domingo. Provavelmente aí um comércio, né? Does she do her homework? Ela faz o dever de casa dela? Does it play with a ball?
Brinca com a bola? Ai, olha só, brinca com a bola. Lembram que cachorros e animais de estimação, eles sempre são um it. A gente nunca define eles como he and she, sempre it. Então, se eu quero saber ali se brinca com a bola, provavelmente eu estou falando de um cachorro, de um bichinho, certo? Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Vamos lá, só para a gente retomar então essa que a gente já viu, que é o nosso amigo verbo to be. O verbo to be é usado no presente, certo? Se eu falo I am, se eu falo you are, se eu falo he, she, it is, estamos falando aí no presente, certo? As nossas frases ali de exemplos que estão ali no quadro, ó. I want to be happy. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz no presente. They are here. Eles estão aqui agora. I like to be with you. Eu gosto de estar com você. Eu gosto de estar com você agora. Are you in a hurry? Vocês estão com pressa? Agora? He is the manager. Ele é o gerente. My brother is sick. O meu irmão está doente. We are late. Nós estamos atrasados. I'm sick. Estou doente. Todas as frases aí no presente. A gente só precisa lembrar que para cada pessoa no presente do verbo to be, ele muda ali. Tudo bem? Isso é só uma revisão, a gente já viu isso na vida. Vamos continuar então. Welcome to the present continuous. It's happening here. Depois que a gente vê o presente, a gente vê o presente contínuo. O que significa isso? Significa que são coisas acontecendo. Tudo bem? Vamos aos usos dele. O present continuous é usado da seguinte forma: a estrutura básica dele é formada por sujeito, mais o verbo to be, que a gente acabou de ver, mais um outro verbo, mais ing. Nossa, quantas coisas, né? Vamos ver ali as formas em que ele é usado e vai ficar muito mais simples para a gente. Bom, ele é usado para falar de ações que estão acontecendo no momento. Please, don't make so much noise. I'm working. Por favor, não faça tanto barulho. Eu estou trabalhando. Olha lá, sujeito mais verbo to be mais verbo mais ing. Quem é o sujeito? I. Verbo to be, am. Verbo work mais ing, working. A próxima frase. Let's go out now. It isn't raining anymore. Vamos sair agora. Não está mais chovendo. Não, o anymore que quer dizer não mais. Certo? Temos ali de novo. Sujeito, it. Verbo to be, isn't. Olha, está na negativa. Verbo rain e ing, raining. A próxima frase. I'm tired. I'm going to bed now. Estou cansado. Vou para a cama agora. Tudo bem? Ele também pode ser usado para falar sobre ações que começaram, mas ainda não terminaram e estão acontecendo num momento próximo do agora. Estranho isso, né? Vamos ver o exemplo que vai ficar mais simples, ó. I'm reading a very interesting book. You should read it too. Eu estou lendo um livro muito interessante. Você deveria lê-lo também. Eu estou lendo, mas não agora, neste momento. Quer dizer que por agora eu estava lendo. Eu comecei a ler este livro e eu vou terminá-lo hoje, amanhã, essa semana, quem sabe. Mas é algo que eu estou fazendo. Não necessariamente neste instante, certo? Mas estou fazendo. A próxima ali, ó. Catherine wants to work in Italy, so she's learning Italian. Então, a Catherine quer trabalhar na Itália. O que ela está fazendo então? Ela está aprendendo italiano. Isso não significa que ela está agora na aula, significa que ela está aprendendo, é algo que ela está fazendo. Tudo bem? Também usamos o present continuous para falar de um futuro próximo ou certo. What are you doing tonight? Olha ali a pergunta. O que você vai fazer hoje à noite? Né? Hoje à noite é um futuro próximo, está ali já para acontecer. Oh, I'm going to the movies. Ah, eu vou ao cinema. Ou então a nossa outra frase. He's traveling to England on December. He already has the plane tickets. Então ele vai viajar para a Inglaterra em dezembro. Ele já comprou as passagens de avião. Dezembro tá aí, gente, tá chegando. Falta pouco, hein? Então é algo que é certo, vai acontecer. Ele já até comprou as passagens. Certo, gente? Fácil, né? Present continuous é bem simplesinho. Vamos lá. Essa é a estrutura do present continuous. Quando falamos na afirmativa, a gente usa o sujeito, I, he, she, it, you, they and we. Usamos o verbo to be, I am, he, she, it is, you, they, we are.
usamos o verbo e mais o ing. Então, eu posso dizer I'm driving, he's working, you are doing, e assim por diante, tudo bem? Quando a gente vai negar com o verbo to be. Quem vira a nossa negação é o verbo to be. Do mesmo jeito que a gente já tinha aprendido sobre ele lá anteriormente, a gente vai continuar usando da mesma forma. Então, se eu quero dizer que eu não estou dirigindo, I'm not driving. Se eu quero dizer que ele não está trabalhando, he's not working. Se eu quero dizer que você não está fazendo, you are not doing. Ok? A gente pode usar o verbo to be separadinho ali, are not, is not e am not. Ou a gente pode dar aquela contraída que eles sempre fazem que eles fazem nos filmes que a gente sempre escuta, né? Por exemplo, I'm not driving. He's not working. He isn't working. You aren't doing. Tudo bem? E para fazer a pergunta, a gente vai então usar a forma interrogativa do verbo to be também. Vamos usar ali então o verbo to be antes de toda a frase. Se eu quero perguntar, eu estou dirigindo? Am I driving? Se eu quero perguntar se ele está trabalhando, is he working? Se eu quero saber se você está fazendo, are you doing? E assim por diante. Os verbos vão sempre seguir essa mesma fórmula, como se fosse uma fórmula de bolo. A fórmula vai ser sempre essa. Vamos lá, então. Estamos acostumados que no inglês existe um negócio chamado exceção. Temos aqui também exceções nestas regras. A primeira exceção diz: quando o verbo terminar em e antes vem uma consoante, retira-se o e acrescenta-se o ing. Vamos aos exemplos. To dance, dancing. To make, making. To take, taking. To come, coming. Exceção. Verbo to be. Verbo to be é sempre exceção das exceções. Tudo com ele é uma exceção. Exceção número 2. Quando o verbo terminar em ie, troca-se por y e acrescenta-se ing. Por exemplo, die, dying, lie, lying. A nossa terceira exceção é quando o verbo tem uma ou duas sílabas e ele é terminado em CVC. Lembram? CVC, quando a gente olha de trás para frente e o verbo termina em consoante, vogal, consoante, a gente vai duplicar a última consoante. Então, a gente tem ali, ó, to swim, swimming, com dois M's, to cut, cutting, com dois T's, to travel, traveling, com dois L's, to run, running, com dois N's. Tudo bem? Temos exceções das exceções. Então, se o verbo terminar em W ou X, não precisa dobrar. Temos ali, ó, to snow, snowing, to fix, fixing. Ou então, se a sílaba tônica for a primeira. O que é a sílaba tônica? É aquela mais forte. Ó, se eu falo opening, é a mais forte, é o primeiro, é o começo. Então, a gente não dobra. Do mesmo jeito acontece com happening. Tudo bem? Happen, primeiro mais forte. Happening. Fácil, né, gente? Agora, para ficar ainda mais fácil, vamos lá fazer as atividades, praticar bastante. E caso vocês tenham dúvidas, é só me enviar mensagens. Estou aqui para isso, ok? Tchau, tchau, gente, e até a próxima.